A jornada de Israel pelo deserto continua, e ela se dá sob uma atmosfera pesada, uma atmosfera de juízo divino, mas também da glória manifesta do Senhor sobre o tabernáculo. A geração que saiu do Egito, bem, ela se aproxima do seu fim, e cada passo a partir de agora é marcado por leis, por perdas e pela iminência da conquista. Vamos nos debruçar então sobre essa profunda passagem dos capítulos 19 a 21 do livro de Números. Nossa análise vai seguir estes 5 momentos cruciais. A gente começa com a lei da água purificadora. Depois vamos ver a crise de morte e rebelião em Cádiz. Em seguida, testemunharemos o fim de uma era com a morte de Arão. Analisaremos também o episódio das serpentes ardentes e, por fim, concluiremos com as batalhas que, finalmente, abriram o caminho para a Terra Prometida. Bem, nossa primeira sessão nos leva diretamente para Números, capítulo 19. É aqui que o Senhor estabelece um estatuto perpétuo, uma lei para purificar o povo de uma contaminação muito específica e que era praticamente inevitável no deserto, o contato com a morte. O ritual é meticuloso, de uma precisão impressionante. Uma novilha vermelha, sem defeito algum e que nunca teve um jugo sobre si, é sacrificada fora do acampamento. O sacerdote Eleazar, então, asperge o sangue dela 7 vezes na direção da tenda do encontro. Depois, o animal inteiro é queimado, junto com madeira de cedro, isopo e lã vermelha. As cinzas resultantes são recolhidas e misturadas com água pura, criando o que o texto chama de água da purificação, que seria usada para limpar quem se tornasse impuro. E a gravidade da impureza é um ponto absolutamente central aqui. Veja, tocar um cadáver tornava a pessoa cerimonialmente impura, e se não houvesse a purificação, a consequência era drástica. Será eliminado da Assembleia, pois contaminou o santuário do Senhor. A santidade de Deus, ali no meio do acampamento, exigia nada menos que a pureza absoluta do povo. Vamos avançar agora para o capítulo 20. E aqui a narrativa assume um tom muito mais dramático. A falta de água em Cádiz acaba se tornando o estopim para uma crise que vai selar de forma trágica o destino da liderança de Israel. E essa transição já começa com uma perda. Miriam, a profetisa, irmã de Moisés e de Arão, morre e é sepultada em Cádiz. É o início do fim para os 3 irmãos que lideraram Israel para fora do Egito. Logo depois da morte de Miriam, a falta de água leva o povo mais uma vez ao desespero e à rebelião. Com palavras muito duras, eles confrontam Moisés e Arão, chegando a expressar um desejo amargo, o de terem morrido em vez de enfrentar a sede no deserto. A murmuração, que já conhecemos, ressurge com uma força impressionante. E este é o ponto de inflexão. O Senhor ordena a Moisés, fale aquela rocha. Uma ordem simples, uma ordem de fé. Contudo, num ato visível de ira, de frustração, Moisés se dirige ao povo, os chama de rebeldes e, em vez de falar à rocha, ele bateu na rocha 2 vezes com a vara. Ele desobedeceu abertamente a instrução precisa de Deus. A consequência é imediata e é severíssima. O Senhor declara a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que dou a vocês. A falha em Cádiz, ali, nas águas de Meribá, custou aos 2 líderes a entrada na terra prometida. O juízo que foi proferido em Meribá começa então a se cumprir. A narrativa nos conduz, agora, com um tom fúnebre, até o Monte Or, onde a primeira geração de líderes sacerdotais vai chegar ao seu fim. A ordem divina é solene. Lá na fronteira de Edom, o Senhor instrui Moisés sobre o fim de Arão e ele liga diretamente a sua morte à rebelião junto às águas de Meribá. O ciclo de desobediência e consequência se fecha para o sumo sacerdote. O que acontece no Monte Or é um ato cerimonial de uma importância profunda e também muito triste. À vista de toda a comunidade, Moisés, Arão e seu filho Eleazar sobem o monte. Ali, Moisés despera Arão de suas vestes sacerdotais e as coloca em Eleazar, transferindo assim a autoridade do sumo sacerdócio. E imediatamente após, Arão morre, ali mesmo, no cume do monte. A morte de Arão foi lamentada por toda a nação. O texto faz questão de registrar que toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. É um período de luto nacional que ressalta a importância da sua figura, mesmo com todas as suas falhas. Chegamos a Números, capítulo 21. Aqui, o ciclo de vitória, murmuração, juízo e salvação se repete de uma forma ainda mais dramática. É um retrato da contínua paciência, mas também da justiça de Deus.
A nova geração de guerreiros, então, experimenta sua primeira grande vitória. Depois de fazerem um voto ao Senhor, eles derrotam o rei cananeu de Arad e consagram suas cidades à destruição total. É um sinal claro da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas de conquista. Só que a vitória é rapidamente esquecida. Ao terem que contornar a terra de Edom, o povo se impacienta e volta a murmurar contra Deus e contra Moisés. E a queixa é a mesma de sempre: a falta de pão e água e um desprezo terrível pelo maná, a provisão diária que vinha do próprio Deus. Dessa vez, o juízo divino vem de forma terrível. Serpentes venenosas infestam o acampamento e muita gente morre. Diante da morte, o povo finalmente confessa seu pecado e clama para que Moisés interceda por eles. E a solução de Deus é curiosa. Ele não remove as serpentes, mas provê um meio de cura. Moisés deveria erguer uma serpente de bronze num poste, e todo aquele que fosse mordido e olhasse para ela, viveria. Um poderoso ato que exigia fé e obediência. Na seção final desta nossa análise, Israel, agora um povo purificado e testado, avança de forma decisiva em direção à Terra Prometida, e no processo vai conquistando reinos poderosos que se opõem ao seu caminho. Este quadro resume muito bem as conquistas. Primeiro, Israel derrota Seom, o rei dos amorreus, que tinha negado passagem a eles, e tomam posse da sua terra, de Arnon até Jaboque. Em seguida, eles enfrentam e derrotam Og, o gigante rei de Bazã, conquistando todo o seu reino. Essas vitórias militares foram um sinal inequívoco do poder de Deus lutando pelo seu povo. E assim, estes capítulos nos deixam com uma questão central, uma reflexão. Diante da santidade da lei, da dureza da rebelião e da surpreendente provisão divina, o texto nos força a ponderar qual é, afinal, o caminho da obediência. O caminho que de fato conduz à vida e à posse da herança prometida por Deus. Esta é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Se esta exposição bíblica foi edificante para a sua caminhada, fica o convite para que se inscreva em nosso canal, curta este vídeo e, se desejar, compartilhe nos comentários de que maneira a fidelidade e a justiça de Deus se manifestaram de forma marcante nestes capítulos.